Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão da disciplina de Biologia, Histologia e Embriologia. Hoje é dia 18 de maio de 2020 e nós vamos para a nossa reta final, do nosso processo de revisão da disciplina antes da avaliação. Semana passada eu já enviei para vocês o simulado contendo 50 questões, no qual deve ser respondido e me enviado. Posteriormente eu estarei enviando o gabarito para vocês verem os acertos de vocês, tá bom? E claro, aumentar a preparação de vocês para a prova. Vou reforçar sobre o desenvolvimento embrionário. Esse foi um dos últimos conteúdos que a gente viu. Só que eu venho trazendo hoje só um reforço mesmo, para que, se ainda restar alguma dúvida, ela seja esclarecida nesta aula. A gente falou sobre as fases do desenvolvimento embrionário. A gente viu fecundação, clivagem, gastrulação, organogênese, a neurulação. Então, a gente viu todas essas fases, e a gente entendeu quais são as situações que acontecem em cada uma delas, como é que vai se dando esses processos, até chegar lá nos folhetos germinativos, que vai dar origem aos diversos sistemas do corpo, Enfim, então a gente vai dar hoje uma revisada em tudo isso. Fecundação a gente já havia visto que é o processo da união entre os espermatozoides, que vai dar origem a um ovócito secundário que ocorre normalmente na ampola uterina, que vai, a partir do momento em que há essa fecundação, vai ser formado o zigoto. Na imagem ao lado, a gente pode visualizar um óvulo, com diversos espermatozoides em volta. A partir do momento em que há a fecundação, esse óvulo, esse esperma, ele acaba liberando aí o seu conteúdo genético, e também vai ser liberado a enzima hialuronidase, que vai fechar literalmente vai blindar todo esse óvulo, para que outro espermatozoide não o penetre. Essa penetração da zona pelúcida, ela forma um caminho, que é através da ação dessa enzima, e logo que o espermatozoide penetra, ele vai desencadear o fim da segunda meiose, uma reação zonal, ou seja, uma reação num local determinado. Mudança das propriedades físicas da zona pelúcida que a torna impermeável aos outros espermatozoides. Essa ação aí que torna essa zona pelúcida aí impenetrável é a presença da hialuronidase. Continuando nas fases da fecundação, a gente tem a função das membranas plasmáticas do ovócito do espermatozoide, onde a cabeça e a cauda do espermatozoide entram no citoplasma do ovócito, nessa área de fusão. Então, vai terminar aí a segunda etapa da divisão meiótica do ovócito, onde vai haver já aí a formação desse ovócito maduro com a presença aí do pronúcleo feminino. No pronúcleo masculino, ele vai acontecer dentro do citoplasma do ovócito, onde o núcleo do espermatozoide ele vai aumentar para formar o pronúcleo masculino, enquanto que a cauda do espermatozoide ela vai se degenerar. Lembra que a gente falou anteriormente a respeito dessa degeneração? Durante o crescimento, os pronúcleos vão se replicar o seu DNA. Já a lise, toda vez que a gente fala lise, a gente está falando de quebra, viu, gente? A lise da membrana, então, a quebra da membrana do núcleo, vai ocorrer a agregação dos cromossomos, ou seja, os 23 pares de cromossomos de cada núcleo, ele vai resultar em um zigoto. No entanto, a gente, em vez de ter 23, já que vai juntar os 23 pares femininos com os 23 pares masculinos, a gente vai ter um zigoto aí com 46 cromossomos. É a primeira clivagem do zigoto que vai acontecer logo após a fecundação. É uma das fases. Então, a gente tem como resultado desse processo de fecundação que esse ovócito secundário ele vai completar a segunda divisão meiótica e vai produzindo aí um segundo corpo polar. Também vai acontecer a restauração do número de cromossomos, de diploides, totalizando aí 46 cromossomos, porque quando é 23, a gente tem 23 cromossomos que a gente chama de cromossomo número haploide. Quando a gente tem o dobro, a gente chama de diploide.
A variação da espécie pela mistura dos cromossomos maternos e paternos. Lembra lá da variabilidade genética, né? Que a gente falou muito na diferença entre mitose e meiose, não tem a variabilidade genética? Então, a variabilidade genética ela também vai acontecer aqui, onde há uma variação, né, da espécie pela mistura dos cromossomos maternos e paternos. Né? Ocorre literalmente uma troca, né, de informações genéticas com esses cromossomos, o que dá início aí, né, a todo o processo de desenvolvimento humano. Determinação do sexo do embrião pelo espermatozoide portador de um X, né, produz uma fêmea e o portador de Y produz um macho. Então, a gente vai ter que essa determinação desse sexo do embrião vai acontecer também já no momento, né, da fecundação, no momento onde há a junção aí das células masculinas e femininas. E o início da clivagem do zigoto. Todo esse processo vai acontecer aí no momento da fecundação, né? Logo posterior à fecundação. A clivagem do zigoto ela vai acontecer devido às divisões mitóticas, né, que vão acontecer repetidamente e vai resultar em um aumento rápido do número de células. Estas células embrionárias, né, a gente pode também chamar de blastômeros, vão se tornar menores a cada divisão. Né? Quando já existe 12 a 32 blastômeros, o concepto ele vai ser chamado de mórula, né? Porque já aumentou entre 12 e 32 o apanhado, né, dessas células vai ser chamado de mórula. Então, aqui do lado a gente observa o seguinte, aqui a gente tem o óvulo, aqui a gente tem o óvulo sendo fecundado, né, ele aqui após a fecundação. Aqui começa a acontecer, né, as divisões celulares sucessivamente. Nesse estágio a gente tem 2 células, depois 4, né, depois 8. E aqui quando a gente chega nesse estágio aqui de 16, né, células, a gente já tem uma mórula, né? Lembrando que de 12 a 32 a gente vai ter mórula. Depois a gente tem o blastocisto e depois a gente tem o início da implantação desse blastocisto que vai acontecer lá no colo uterino. A formação e implantação do blastocisto. A mórula ela vai alcançar o útero cerca de 4 dias após a fecundação, né? E o fluido da cavidade uterina ele vai passar através daquela zona pelúcida para formar a cavidade blastocística. Então, aqui a gente observa na figura D e E, né? A cavidade uterina, né? Vai passar através da zona pelúcida e vai formar a cavidade blastocística. Então, a gente tem aqui, ó, cavidade do blastócito. Né? E a gente tem a massa celular externa aqui do trofoblasto. À medida que o fluido aumenta na cavidade, o blastômero vai ser separado em 2 partes. Né? Então, o que acontece? Eu tenho lá a mórula, então começa a entrar para dentro dessa mórula, né? Para dentro desse apanhado de células, líquido da cavidade uterina, que vai aumentando aqui esse espaço, como vocês observam aqui. Né? À medida que esse fluido aumenta, a cavidade do blastômero vão ser separados, né? Então, a gente vai observar a cavidade e em volta a massa celular, né? Que a gente chama aí de embrioblasto. A formação e implantação do blastocisto. Temos aí 2 etapas e 2 tópicos que são bastante importantes para o nosso entendimento sobre desenvolvimento embrionário. Né? A gente tem o trofoblasto e o embrioblasto. O trofoblasto ele vai ser essa camada mais externa, né, que vai formar aí a placenta posteriormente, e o embrioblasto vai ser o grupo de blastômeros, né, localizado centralmente, que vai dar origem ao embrião. Então, essa região aqui eu tenho o blastômero, né, e essa outra região aqui de trofoblasto vai ser onde vai se originar a placenta. Durante esse estágio, o conceito é chamado de blastocisto. Né? Esse momento ele vai se dar cerca de 6 dias após o processo de fecundação, onde esse blastocisto ele vai se aderir ao epitélio endometrial, né? Promovendo aí todo o processo de implantação. E quem vai permitir essa implantação, né, vai ser as ações das enzimas proteolíticas, né, que ela vai permitir essa implantação nesse colo uterino. E a implantação sempre ocorre do lado onde o blastocisto está localizado. Logo, o trofoblasto começa a diferenciar em 2 camadas. Então, por exemplo, a mulher tem,
2 tubas uterinas, 2 ovários, né? Pode acontecer do óvulo que está vindo da trompa do ovário esquerdo ser fecundado, como pode ser do direito. É claro que a tendência é que se esse embrião ele vai se implantar, né, ou mais à direita ou mais à esquerda, né, do local do ovário de sua origem. Formação e implantação continuando. A gente vê 2 momentos que acontecem, que é o citrofoblasto, né, que é uma das etapas, e o sincício trofoblasto. A partir do momento em que esse embrião ele se implanta na parede do endométrio, né, começa aí um processo de implantação mais constante, onde as células elas vão penetrando nesse endométrio, onde a gente vai chamar de sinciotrofoblasto. Nesse primeiro momento são dos vasos, são dos capilares do endométrio, né, que vão fazer o processo de oxigenação desse embrião. Então, o processo de implantação só vai estar completo aí ao longo da segunda ou terceira, até a 4ª semana a gente vai ter esse processo totalmente concluído, né, o processo de implantação do embrião. No final da 1ª semana, né, ele vai estar superficialmente implantado na camada do endométrio, na parte superior do útero, pode ser parte superior do útero na parte superior esquerda ou direita, né, vai depender de qual ovário deu origem a esse óvulo que foi fecundado. O sincício trofoblasto ele é altamente invasivo e ele vai se aderindo, né, do polo do embrião, a partir do polo do embrião, e ele vai liberando as enzimas que vai possibilitar aí essa implantação do blastocisto no embrião, no endométrio do útero. Esse ele vai ser responsável, né, pela produção do hormônio HCG, que vai ser o hormônio que funciona como marcador, né, para a gestação. Lembrando que o HCG ele não funciona apenas como um hormônio, né, do processo gestacional. Ele também pode acontecer durante um processo patológico. Por isso que ele tem uma... para ele servir de marcador, ele tem que vir junto com outros sinais e sintomas de processo gestacional. Durante a gravidez e a base para os testes de gravidez. Na 2ª semana vai começar a acontecer o desenvolvimento de algumas estruturas extraembrionárias, né? Lembra que a gente falou que elas vão desaparecer ao nascimento, porém elas vão ser de extrema importância durante o desenvolvimento, né, embrionário, como é o caso da cavidade amniótica, do ânio, do saco vitelínico, né? São estruturas que são extremamente importantes durante todo o período de desenvolvimento embrionário. Na cavidade amniótica, né, a gente vai ter o seguinte, que a partir do epiblasto vão começar a surgir as células amniogênicas, né, os aminoblastos. E esses aminoblastos, eles vão se separar do epiblasto e vão envolver toda a cavidade amniótica, produzindo aí o ânio. Então, o que é que a gente observa? A placenta ela está totalmente aderida, né, ao colo uterino. A gente tem a presença do âmnio, né? E a gente tem a cavidade amniótica. Então, o âmnio vai ser essa camada responsável aí por guardar, né, o líquido amniótico. A gente tem o feto. Lembrando o seguinte, eu não lembro se eu falei isso para vocês nas aulas anteriores. A gente só vai considerar feto a partir do momento que tem 800 gramas, viu, gente? Antes disso, é considerado embrião. Essas 800 gramas vai ser atingida lá por volta do sétimo mês, 21ª semana de gestação é que pode chegar a esse peso. Depois dá uma estabilizada, aí se torna mais lento o ganho de peso do feto. Cordão umbilical, o saco vitelínico, né, a placenta, o alantoide e o córeo. Então, são essas as estruturas, né, que dá origem aí, que pertencem aí às ações, às estruturas extracelulares. O saco vitelínico, ele ainda no disco embrionário, observa que o saco vitelínico primitivo é formado pelo hipoblasto e pela membrana da cavidade exolômica, né, e as células do endoderma do saco vitelínico formam a camada de tecido conjuntiva, né, a questão do mesoderma lá, sendo que esse aqui é o mesoderma extraembrionário, né, diferente do embrionário que vai dar origem a algumas estruturas corporais, que circunda o âmnio e o saco vitelínico. Então, a gente tem aqui cordão umbilical, né, que vai estar fazendo aí o processo de
de oxigenação, de alimentação do bebê, a cavidade amniótica, o âmnio, né? As vilosidades da placenta, essas vilosidades no início do processo gestacional vão estar auxiliando na nutrição, a alantoide, o saco vitelínico e o córeo, né? Que vai ser essa parte aqui marrom, essa membrana marrom que vai estar recobrindo aqui as vilosidades da placenta. Então, se a gente for pegar um organograma para observar como é que funciona, né, a gente vai ter lá o blastocisto, que vai desenvolver o embrioblasto e o trofoblasto. Esse embrioblasto vai dar origem ao epiblasto e ao hipoblasto, e esse trofoblasto ao citrofoblasto e ao sincício-trofoblasto, né, onde esse sincício vai dar origem à parte da placenta, né, parte embrionária da placenta. E já o epiblasto vai dar origem ao ectoderma, né? Esse ectoderma vai dar origem à ectoderma embrionária, e a linha primitiva ela vai dar origem aí à endoderma embrionária e ao mesoderma, ou seja, partindo do epiblasto, a gente vai ter o surgimento dos folhetos germinativos. Aquele resumão que eu já havia trabalhado na aula anterior com vocês a respeito da mora, o quarto dia, né, que a gente vai ter aproximadamente entre 12 e 32 células que vão estar soltas na cavidade uterina. No quinto dia, a zona pelúcida ela vai se degenerar, né, e o blastocisto ele vai aumentar de tamanho. Sexto dia, esse blastocisto ele vai aderir, né, iniciando o processo de implantação na parede endometrial. Sétimo dia, o trofoblasto sofre uma transformação e vira o citorofoblasto e cicissotrofoblasto, são as duas estruturas, né, onde o cicissotrofoblasto é toda a parte que está lá conectada à parede do endométrio. No oitavo dia, além desse cicissotrofoblasto estar penetrado no endométrio, ele vai estar causando uma reação tecidual. Essa reação tecidual vai estar sendo causada, né, devido a essa penetração, devido a estar atingindo alguns vasos sanguíneos, alguns capilares esses que vão dar, né, o primeiro processo aí de nutrição desse embrião. No nono dia, a reação tecidual, que vai dar origem às lacunas. Do 10º ao 11º, essas lacunas, né, elas precisam ser tamponadas, senão esse sangue ele vai extravasar e tanto a mãe quanto o feto eles vão ser prejudicados, né? O feto por falta de oxigênio, né, que pode levar a um aborto espontâneo, e a mãe ela vai começar a sentir dores, o que pode levar também a uma hemorragia. Então vai surgir o tampão. Com essas paredes, essas redes lacunares, né, elas vão se formar. 11º e 12º dia vai ocorrer a formação da circulação útero-placentária, né, através daquelas microvilosidades, as microvilosidades mesmo do endométrio. 13º e 14º dia, essas vilosidades coriônicas que vão ser formadas, elas vão conferir aí a esse embrião uma barreira hematoplacentária, né, que tem uma maior capacidade e eficiência na hora de conduzir os nutrientes da mãe para o embrião. Então, é tudo muito precoce ainda nesta etapa. Gastrulação. Passando para a fase da gastrulação, a gente vai entender que ela vai ser responsável aí pela geração dessas estruturas essenciais, assim como ela também tem uma grande importância, né, na formação das estruturas embrionárias, como também tem muito importante para as estruturas, né, durante dos folhetos germinativos, né, ou seja, 3 importantes estruturas são formadas durante esse período: a linha primitiva, os folhetos germinativos e a notocorda. Então, caiu questão lá de prova, né? Durante a gastrulação, o processo responsável pela geração de estruturas essenciais. Que estruturas são essas, né? Então, já se sabe que são 3 dessas estruturas que são formadas durante a gastrulação: linha primitiva, folheto germinativo e a notocorda. Na gastrulação, na notocorda, né, vai dar espaço aí para a coluna vertebral. Inclusive, tem uma questão dessa no simulado, né? O tubo venoso dorsal também vai surgir, que é onde vai se desenvolver o sistema nervoso. O arco entero, que será a cavidade do sistema digestório, e o celoma nos indivíduos celomados, que servirá de depósito para os órgãos que ainda vão ser formados, né? Então, essa fase de gastrulação aí, ela é de grande importância para o desenvolvimento.
Portanto, a partir da gastrulação, o embrião ele entra na fase de organogênese, né, onde os seus órgãos vão ser formados. Essa fase permanece até o final do desenvolvimento embrionário. Então, se perguntar assim, qual é a fase mais longa do desenvolvimento embrionário? Então, a gente pode colocar aí a gastrulação como sendo essa fase mais longa. Por quê? Essa fase ela vai permanecer até o final do desenvolvimento embrionário. Esse desenvolvimento embrionário vai terminar quando, professora? Por volta da 8ª semana, né, a gente já tem esse embriãozinho formado, né, e aí ele vai somente, já vai ter coração, né, somente essas estruturas elas vão evoluindo, né, até chegar o momento do nascimento. No entanto, toda a origem, né, dos órgãos já vão estar presentes lá na 8ª semana. Entre as camadas germinativas, né, são conhecidas o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. No ectoderma, né, essa parte aqui em vermelho, né, o endoderma vai ser a parte em marrom e o mesoderma, né, a parte, a laranja é o ectoderma, o vermelho é o endoderma e o marrom é o mesoderma, né, são as 3 camadas germinativas. O ectoderma ele vai ser a camada, né, em contato com o meio externo. No entanto, a gente já sabe, a laranja, né, vai ser em contato com o meio externo, onde vai ser responsável por originar os tecidos epiteliais que a gente viu lá em histologia, seus anexos como a pele, unhas e pelos, sistema nervoso, glândulas mamárias, retina, hipófise, células presentes nas cavidades como as da mucosa bucal, nariz, orelha e ânus. Então, toda essa região do ectoderma vai estar dando origem a todas essas estruturas. Continuando, a gente vai observar que o mesoderma, que é a camada localizada, né, no meio, ela vai dar origem aos músculos lisos, né, cartilagens e ossos, tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, sistema circulatório, baço, ovários e testículos, ou seja, sistema reprodutor, seja ele feminino ou masculino, sistema excretor, rim, bexiga e uretra, além de ser a grande parte do sistema cardiovascular. Agora, deixa eu fazer uma observação interessante para vocês. No ectoderma, a gente observa que ele vai dar origem a camadas que estão fora, né? Por exemplo, as glândulas mamárias, unhas e pelos, né? Só para vocês memorizarem. Não todas as estruturas, né? Mas a maioria delas. No mesoderma, são as estruturas que estão no meio. Então, a gente tem os músculos, as cartilagens, os ossos, né? E, por último, a gente tem o endoderma, que vai ser o folheto mais interno, que vai ser responsável pelo revestimento interno. Lembra lá que o tecido epitelial ele não se inicia lá no ectoderma? É como se ele se iniciasse aí de fora para dentro, né? E também as vias respiratórias no trato gastrointestinal também vai estar sendo formado aí pelo tecido do endoderma. Pulmão, glândulas da tireoide, timo, fígado, pâncreas, né? Enfim, são várias as estruturas. Pode-se dizer que o ser humano, de forma completa, ele se organiza, né, nesses 3 folhetos. O processo de notocorda, né, primeiro que ela vai ser formada por sinais indutores, né, que vão vir da região da linha primitiva, que induzem essas células percussoras notocordais a formá-la. E ela tem como função, literalmente, definir o eixo do embrião, né, vai servir de base para a formação do esqueleto axial e o futuro local do corpo das vértebras. Já a neurulação, ela é o processo responsável, né, pela formação do sistema nervoso primitivo. A gente também viu isso mais a fundo. Então, aqui a gente observa o fechamento, né, desse sulco neural e a formação do tubo neural, né? Olha só, que a gente tem um tubo. Então, aqui a gente já tem a formação do tubo neural. Se a gente observar essa outra imagem, a gente observa tubo neural totalmente formado, a notocorda, né? E o ectoderma, ou seja, a gente tem as estruturas aí iniciais que vai
percorrer ainda um longo caminho para o desenvolvimento do embrião. O coração a gente viu que lá por volta da quarta, quinta, né, sexta semana já se tem aí um coração primitivo. Por que a gente chama coração primitivo? Porque ainda não está totalmente formado, no entanto a gente já vai tendo aí um saco aórtico, um tubo cardíaco, mas tudo isso muito primitivo. Ainda falta acontecer a divisão das câmaras cardíacas, né, que vai se dar nas semanas seguintes. O que a gente observa é que com 6 semanas já é possível, né, escutar os batimentos fetais e que esses batimentos eles vão ser bem elevados, né, 190, vai ser bem elevado, de acordo com o que for passando o período diminuindo, aumentando as semanas de gestações, a tendência é que esses batimentos cardíacos eles diminuam. Esses anexos embrionários começam a ser formados no final da gastrulação, mas só são finalizados e desempenham suas funções a partir da organogênese. Então, a gente tem a vesícula vitelínica, né, o saco vitelínico ou vitelino, que vai ser semelhante à bolsa, que vai ser originada da endoderme e está relacionada com o armazenamento dos nutrientes para o desenvolvimento do embrião. É uma estrutura muito desenvolvida tanto em aves, né, e pouco desenvolvida em mamíferos. Esse alantoide a qual se refere, ele é originado no endoderma e tem a função de armazenar as excretas do embrião. Só voltar aqui para mostrar para vocês um alantoide. O alantoide ele está aqui, ó, né? Então o alantoide ele vai ser responsável por armazenar as excretas, né, do embrião. É uma estrutura muito desenvolvida. Substâncias que precisam ser descartadas. Já o ânio, que também é semelhante a uma bolsa, mas este vai ser formado pelo ectoderme e possui a função de hidratar o embrião e de protegê-lo, né, frente aos choques e os impactos mecânicos. O córeo ele vai ser a membrana formada a partir do ectoderme e tem a função de promover as trocas gasosas, garantindo a respiração do embrião. Né? Vamos voltar lá na imagem para vocês verem o córeo. Eu deveria ter colocado uma mais perto. Bom, vamos ver aqui o córeo. Ó, aqui a gente tem o córeo, né? Ele vai ser responsável aí pela hidratação do embrião. A placenta, presente em apenas alguns mamíferos, né, chamados de placentário, vai ser responsável por todas as funções dos outros anexos. Por isso, os mamíferos demais anexos são reduzidos ou atrofiados, né, quando vai chegando aí mais próximo do período de parto, né? Contudo, eles vão a partir do momento em que o bebê nasce, todas essas estruturas anexas, né, ao desenvolvimento embrionário, elas vão ser extintas. Todas as principais estruturas internas e externas são estabelecidas durante a 4ª a 8ª semana, né? 4ª a 8ª, ao final desse período embrionário, os principais sistemas e órgãos eles já vão ter iniciado aí seu desenvolvimento, os tecidos e órgãos se formam, a forma do embrião ela vai mudar, né, ao final desse período, o embrião ele vai produzir uma aparência aí já nitidamente humana, né, uma vez que todos esses tecidos e órgãos já vão estar diferenciados, e a exposição dos embriões aos teratógenos, né, durante esse período pode causar grandes anomalias congênitas. Lembrando que esses teratógenos ao quais a gente está se referindo aqui, né, são medicamentos, tudo que está fora, né, radiação, enfim, tudo que possa comprometer a formação, né, adequada desse desenvolvimento, a gente vai chamar de teratógenos. Né, são os agentes como drogas e vírus. Lembra que a gente falou até do Zika vírus, né, que pode causar a microcefalia, né, é um teratógeno. Produz e aumenta aí a incidência dessas anomalias congênitas. Bom, foi o mais resumido que eu consegui trazer aqui para vocês, lembrando que isso foi dado bem em 4, 5 aulas, né, 3, então tinha muito mais conteúdo do que isso, mas eu resumi para deixar, né, dessa forma para facilitar para vocês, tá bom? Então nem vou me estender mais para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço para vocês, vou disponibilizar o PDF no grupo.